Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jesniel Krause, você está no Teofilia e hoje eu tenho a imensa satisfação em anunciar que nós vamos falar sobre a obra Deus na Universidade de Jesniel Krause. Isto mesmo, senhoras e senhores, meu primeiro livro físico finalmente foi lançado e ele se chama Deus na Universidade, a Apologética Cristã no Contexto Acadêmico. E ele é um trabalho que ele foi originalmente feito como trabalho de conclusão de curso para uma pós-graduação em Teologia, Bíblia e Missão da Faculdade Luterana de Teologia, em São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina. E foi uma situação muito interessante que eu desde o início me propus a escrever sobre a apologética cristã, mas nós tínhamos um mínimo de páginas e um máximo de páginas para ser feito, né? Um mínimo, não me falha a memória, cerca de 20 páginas e o máximo de 40 páginas. Isso nos idos 2017, já faz alguns anos, né, que eu fiz essa pós-graduação. E então eu comecei a escrever, eu tinha primeiramente idealizado qual seria o corpo todo do trabalho, quais argumentos eu trataria, qual seria a sequência lógica do meu livro. E eu comecei então ali a escrever, pesquisar, colocar citações que eu estava caçando, né, pesquisando na época. E aí eu percebi que eu alcancei as 40 páginas e, digamos assim, faltava muito do que eu havia me proposto, né, a escrever ainda. E aí eu questionei o meu professor orientador, que foi o Klaus Schwamba, já foi o reitor ali da Faculdade Luterana de Teologia, e ele me falou: não, Jesniel, fica tranquilo, escreve tudo que você tem para escrever, que eu estou interessado em ver. Depois a gente vê esse negócio aí de limite de páginas, a gente consegue relevar, consegue conversar. Beleza, então, pessoal, é a carta branca ali para o número de páginas, né? Esse foi o erro dele. Coitado, teve que ler página muito mais do que precisaria. Mas eu fiquei feliz da vida, né? O resultado de 40 páginas, que era o máximo, eu cheguei em cerca de 105 páginas, contando com as referências bibliográficas, bem mais do que era para ser. E aí, claro, o resultado tá aqui. Claro, é 2017, muita coisa boa foi lançada de lá para cá, então eu dei algumas pequenas atualizadas nisso aqui. Não é assim exatamente o texto integralmente do que foi o meu trabalho de conclusão de curso na ocasião. Eu atualizei algumas coisas, acrescentei alguns comentários adicionais aí para dar uma atualizada no negócio, tá? De lá para cá eu tentei publicar por algumas editoras cristãs maiores, tentei em várias, né? Algumas falaram que até leram, elogiaram a argumentação, a escrita, mas que não era bem o público-alvo delas, que não era bem o estilo de texto que elas costumam publicar. Outras falaram que estava com o quadro assim fechado já de obras por bastante tempo. Outras nem responderam também. E assim, não é uma crítica às editoras, eu entendo até a posição delas, né? O publicar um livro é uma espécie de aposta para elas, né? Tem todo o custo ali editorial, o custo da produção de um livro, e para nem ter certeza se o livro realmente vai ser vendido, né? Eles olham, Jesniel Krause, quem que é esse camarada, né? Como é que eu vou assumir um risco desse para nem saber se o livro depois vai ser vendido mesmo, né? Então eu entendo a posição das editoras, né? Não conhecem, né, ainda e tal, mas com o meu público aqui do Teofilia é diferente, né? Vocês já me conhecem, vocês já sabem da qualidade do conteúdo que a gente lida aqui no Teofilia, né? Então vocês já sabem o que podem esperar aqui nessa obra. Então eu parti para a publicação independente, sem editora nenhuma. Primeiramente na Amazon, né? Eu descobri que a Amazon presta esse serviço. Uma vez eu já publiquei um pequeno e-book pela Amazon sobre Martinho Lutero, Reforma Protestante, né? Estado, Educação e Liberdade, o pensamento social de Martinho Lutero. Você pode pesquisar, se quiser, quer dizer, não, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é um e-book que está lá disponível
na Amazon. Só que eu não tinha ciência de que eles faziam também no sentido do livro físico, impresso então sob demanda, conforme as pessoas compram, eles imprimem e enviam. O problema disso é que é um serviço que só acontece em outros países e no Brasil ainda não. Então os livros estariam sendo impressos nos Estados Unidos e enviados para cá, o que deixou as coisas muito caras, né? Se você pesquisar pelo meu livro na Amazon, você vai encontrar ali uma opção de compra que vai de R$ 200 para cima, ou seja, se torna muito inviável para o nosso público aqui no país, né? Eu acabei comprando a minha edição nesse modo, né? Esse aqui foi efetivamente impresso nos Estados Unidos, mas é o meu, né? Aí eu acabei pagando a mais, assim. Daí eu, enfim, publiquei isso no meu Facebook ali, dei uma pequena divulgada. Um amigo meu, o Rodomar Hamlow, que já foi professor ali na FATEV, em Curitiba, me indicou então a Uiclap. O Uiclap, que é uma editora que faz esse mesmo serviço aqui no Brasil, ou seja, deixou muito mais barato essa edição. Eu cheguei a adquirir alguns exemplares, mas eles ainda não chegaram para mim. De qualquer forma, está disponível e o que eu vou deixar aqui o link para vocês é dessa possibilidade então da Uiclap, que fica muito mais barato e você pode então adquirir o meu livro a partir por demanda, né? Conforme o pessoal vai adquirindo, eles vão produzindo e vão já enviando. Eu não tenho aqui nenhuma cópia ainda física, deve estar chegando aí nos próximos dias, mas por hora é assim, você vai ali pelo link, tem tanto na Amazon ou diretamente na própria editora também, e você pode adquirir direto lá, eles vão enviar. Mas vamos lá, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o que está aqui dentro, para vocês também não chegarem e adquirirem um livro sem saber nem qual que é o conteúdo, tá? Então é o seguinte, ele está dividido em 5 partes, dos quais a primeira delas é uma apologia para a apologética. Então aqui eu faço a defesa da necessidade da apologética, do porquê a apologética é necessária nos nossos dias, tá? Então temos ali apologética cristã, definição, escopo e benefícios. Então dou ali a definição do que é a apologética, do porquê nós devemos nos importar com ela, e depois uma segunda parte, a apologética e o Espírito Santo, tá? Algumas pessoas, às vezes, eu já ouvi críticas assim, vão dizer que a gente não precisa da apologética cristã porque o próprio Espírito Santo é que faz a obra, tá? E eu não tenho nenhuma crítica a respeito disso, o Espírito Santo de fato faz a obra, é ele quem nos convence do nosso pecado, nos converte a Cristo, mas ainda assim a apologética é um instrumento e eu vou defender isso nessa parte do livro. Depois nós vamos para o cenário acadêmico no século XXI, onde a gente vai lidar com a relativização da verdade, bem típico do pós-modernismo, né? Zygmunt Bauman vai falar sobre a modernidade líquida, onde todos os valores se deixaram de ser sólidos, então a gente vai trabalhar com isso. Vamos trabalhar também sobre a questão do novo ateísmo, né? Embora seja algo já um pouco antigo no cenário intelectual, já remete lá a 2001 com o atentado terrorista, né, do 11 de setembro e tudo mais, mas é algo que trouxe um peso intelectual, um novo jeito de ser ateu, por assim dizer, e a gente não pode deixar de mencionar isso, né? Isso mudou as perspectivas de ateísmo aí no nosso século XXI. Então a gente lida também com o novo ateísmo aqui e depois com as questões da relação da ciência com a fé cristã, algo que o pessoal da ABC2 tem feito bastante, mas eu lido também aqui no nosso livro aí num subcapítulo. Depois disso nós vamos para a terceira parte do livro, que é apologética como prova. Aqui eu preciso fazer algumas observações, tá? Quando eu falo apologética como prova, eu não estou me propondo a provar matematicamente a existência de Deus. O que nós temos são indícios que apontam para além de si mesmos e que tornam razoável a crença em Deus, né? A gente não prova
matematicamente a existência de Deus. Isso é importante já mencionar. Por que eu uso esse termo, na apologética como prova? Eu parto de John Frame, tá? John Frame ele vai subdividir a apologética cristã em apologética como prova, onde a gente vai tentar então demonstrar as evidências que apontam para a existência de Deus, apologética como defesa, onde então a apologética vai apresentar respostas para as críticas das outras religiões ou do ateísmo, então essa é a apologética como defesa, e existe também a apologética como ofensiva, onde nós então enquanto cristãos vamos acusar as irracionalidades, né, as incongruências lógicas do próprio ateísmo ou das outras religiões, né? Essa seria então a apologética como ofensiva daí. No meu livro, eu acabo lidando com a apologética como prova, então esse apresentar as evidências em prol da existência de Deus, né, os indícios da existência, da veracidade do cristianismo, e vou lidar mais para frente também com a apologética como defesa, mas a gente ainda chega lá e eu comento melhor. Nessa parte da apologética como prova, eu começo com um argumento ontológico, um argumento bem filosófico, né? Parte da própria ideia da definição de Deus como ser máximo cujo nada maior pode existir, a gente lida com mais detalhes ali. Argumento cosmológico, né? Bem aos moldes do que William Lane Craig tem usado, né? Argumento cosmológico Kalam, né? Tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, logo o universo tem uma causa, mas aqui eu não vou me basear tão somente no próprio William Lane Craig, embora ele também seja um dos nomes que eu vou usar, mas a gente vai usar Alistair McGrath, vai usar John Lennox, vai usar autores seculares também, autores ateus, para demonstrar que mesmo autores ateus acabam concordando com alguma, pelo menos, das premissas desse nosso argumento, né? É um argumento dedutivo lógico, válido, uma vez que ambas as premissas sejam demonstradas verdadeiras, a conclusão segue lógica e necessariamente. E a gente defende isso aqui no livro. Depois disso, nós vamos tratar o argumento teleológico, que diz respeito à observação de intencionalidade na criação, tanto no que diz respeito à relação aqui da teoria da evolução com o design inteligente, ou seja, na natureza dos seres vivos. A gente lida um pouco sobre isso, e principalmente o princípio antrópico, que é a questão do ajuste fino do próprio universo. Esse é um assunto que me fascina demais, eu gosto demais de lidar sobre esse aspecto de como o nosso universo é finamente ajustado para a possibilidade da vida. Teve aí há pouco tempo, né, um debate um tanto acalorado aí entre o Tassos e o Weber sobre a questão da origem do universo, a idade do universo, né, um criacionismo da Terra Antiga, da Terra Jovem e tal. Eu confesso para vocês, né, que nessa obra aqui eu tomo mais o partido do Tassos, tá? Embora goste de ouvir, gosto de ler, principalmente o Adalto Lourenço, né, faleceu aí há pouco tempo, gosto de ouvir as palestras dele, mas eu me identifico mais com o pessoal do criacionismo da Terra Antiga, né? Os moldes ali do que o Tassos mais ou menos apresenta, o John Lennox vai nessa vibe, o Ruby Bros. Então eu me identifico mais com essa vertente, né? Não faria um debate tão acalorado quanto os dois, né? Que insistem tanto na posição, mas eu particularmente me vejo mais convencido por essa linha, tá, de argumentação. Então, nesse livro, o que vocês podem esperar é uma defesa mais nessa direção do criacionismo da Terra Antiga, tá? Depois disso, a gente parte para o argumento moral. William Lane Craig também é mestre nisso aqui, ele lida muito com isso, né? Vai se basear na existência de valores morais, né, que apontam para a existência de Deus também. O predicamento humano também entra nessa parte do livro como uma evidência, um indício. Nós, enquanto seres humanos, nós ansiamos por uma série de coisas, ansiamos por sentido, por propósito, por eternidade. Tudo isso aponta para além do nosso universo, porque nós não encontramos nada disso no nosso cosmos. Então eu vou me basear também em C.S. Lewis,
Se nós encontramos em nós um desejo que nada no universo pode satisfazer, então a explicação mais razoável é que nós fomos feitos para um outro mundo, né? E aí eu vou lidar com mais detalhes também aqui no livro. Depois disso não poderia ser diferente, claro, a ressurreição de Jesus, né? Ou o cristianismo e a ressurreição permanecem em pé juntas, ou ambas caem. Então, a ressurreição de Jesus é o coração do cristianismo. Se nós pudermos demonstrar que Jesus, de fato, ressuscitou dentre os mortos, então o cristianismo é verdadeiro. E se nós pudermos demonstrar que Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos e de que isso não passa de mito, então o cristianismo também cai. Já o apóstolo Paulo escrevia: se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, então nós somos os mais infelizes dos humanos e nós permanecemos em pecado, tá? Então aqui eu vou defender também a realidade, a veracidade da ressurreição corporal de Jesus dentre os mortos. Esse foi também tema do meu TCC da graduação em teologia. Ali o meu TCC da graduação foi inteiro sobre a ressurreição de Jesus. Esse eu publiquei também, o meu TCC, né, da graduação, eu publiquei como um artigo num periódico acadêmico. Eu posso deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem verificar o artigo, tá? Só que eu vou adiantando que aqui no livro ele está sendo tratado de uma forma ainda mais completa do que eu tratei no meu TCC da graduação e publiquei como um artigo no periódico acadêmico. Depois disso, nós vamos para a quarta parte do nosso livro, que é apologética como defesa. Então, é quando o cristianismo vai apresentar respostas às acusações que os outros fazem, os ateus ou outras religiões. E aqui o que eu vou tratar principalmente é a questão do problema do mal, né? Um argumento que é tipicamente utilizado por ateus, por um monte de gente, né, para querer lançar dúvidas sobre a veracidade do cristianismo, né? Como é que pode haver um Deus todo-poderoso, todo-amoroso e que sabe de todas as coisas, como é que ele coexiste com o mal, né? Como é que a gente pode conciliar essas coisas? É um desafio que tem sido lançado por séculos contra o cristianismo, né? Então a gente vai lidar um pouquinho com ele também neste livro. Depois disso, a gente parte para a quinta e última parte do livro, que é apologética prática. Sim, também isso é lidado aqui. E eu sugiro no livro 2 modelos de apologética prática, né? de coisas que a gente pode fazer na igreja local da gente, que é os debates simulados e o café e debate. Tá? São 2 coisas que eu particularmente acho que podem agregar muito a nossas igrejas locais, né? Uma das frases que o meu professor, o Klaus Schwamba, falava, eu menciono isso aqui, né, que para mim é inspirador, é de que aquilo que não acontece localmente, não acontece em lugar nenhum. Então, às vezes, a gente quer mudar o mundo, né? A gente quer, ser o próximo Billy Graham, né? Quer, fazer... E, cara, não precisa ser para tanto, né? A gente sonha tão alto e deixa de fazer as pequenas coisas que podem fazer a diferença na vida das pessoas que estão no nosso círculo social hoje, agora. Então, cara, quando eu penso na vida do C.S. Lewis, por um exemplo, C.S. Lewis, ele foi ateu durante muito tempo e ele só vai chegar à fé por causa de amigos dele, como Tolkien e outros mais, que se dedicaram tempo a conversar madrugada dentro com um homem, com um intelectual. E olha a transformação que foi na vida de Lewis e quanta gente depois é alcançada pelos escritos de Lewis, né? A gente pode pensar em Francis Collins, Timothy Keller fala sobre a dívida dele para com Lewis, Charles Console, que depois vai fazer a Prison Fellowship International, quanta gente é alcançada pelo ministério desse cara depois, e tudo por causa de pessoas que não pouparam energia em lidar localmente, né, com um indivíduo apenas. Então, cara, a minha oração é que as dicas constantes nesse livro
possam ser praticadas por vocês na igreja local de vocês, né? Comprem, adquiram o livro, leiam ele com cuidado, estudem, né, o que tem aqui e coloquem em prática essas dicas do café e debate e dos debates simulados. Isso pode agregar muito para os jovens das igrejas de vocês, né? Pode fazer assim muita coisa, alcançar muita gente também. Essa é a minha esperança acerca desse tempo todo dedicado, da pesquisa dedicada e agora finalmente publicado, aí que ele possa ajudar de alguma forma, pelo menos um pouquinho, a transformar o nosso meio, né, o nosso mundo acadêmico, o nosso mundo, o nosso ambiente cultural. Tá? Essa é a minha esperança e a minha oração. Pessoal, obrigado por permanecer até aqui, por acompanhar o canal. Fica aí a dica, adquiram, leiam e pratiquem o que consta aqui e até a próxima. Falou!